Nosso amor, pouco a pouco, foi se tornando mais purificado, pois nesse purgatório tiveram fases. No final, a Trindade se fez mais presente em cada um de nós e as realidades eram mais perceptíveis, como a morada das 3 divinas pessoas por ação do Espírito Santo na alma do justo, as virtudes, a própria santificação conquistada através da prova e a purificação posterior. Era como se o bem fosse diluindo o nosso lado mal e o transformasse. Todos nós que aguardávamos imersos nas águas purificadoras, ansiávamos de todo o coração poder contemplar a Santíssima Trindade. Então, um dia, sem que estivéssemos esperando, do alto se aproximaram os anjos santos e nos disseram: "Hoje você verá a Deus." Foi uma grande surpresa receber essa notícia tão inesperada. Nada indicava que esse momento tão aguardado seria naquele dia. Com a ajuda deles, saímos daquelas águas purificadoras e constatamos que finalmente estávamos limpos. A alegria ao perceber isso foi indescritível. Em nós já não havia mais mácula alguma, tudo era pureza novamente. E foi assim que as miríades angélicas voaram em direção do centro da esfera de luz e começaram a irromper reverentemente o véu de nuvens. Nosso purgatório era situado dentro da própria esfera, no seio desse mar de luz que rodeava sua superfície, entre o exterior e o véu de nuvens que ocultava a essência divina. Éramos como partículas de pó suspensas, nos perguntando como ser infinito podia ser tão grande, tão belo e tão bom. Como podíamos ter dado margem para duvidar dele, indo contra sua santa vontade, fazendo aquilo que ele não desejava? E nesse êxtase de amor e dor, chorávamos as nossas faltas. No purgatório compreendemos que a guerra tinha sido cruel, mas o sofrimento nos permitiu emanar um amor que nunca pensamos ter capacidade. Os heróis tinham aparecido, mas isso nunca teria sido possível sem essa fornalha da provação. Embora muitos tenham caído, a imensa maioria recebeu o perdão após ter se arrependido. A prova havia purificado a muitos, fazendo com que todos nós crescêssemos em humildade. Agora víamos como éramos frágeis. O sofrimento nos ensinou uma nova forma de amar. Somado à inteligência que possuímos, agora éramos imensamente gratos pela misericórdia que recebemos. Percebemos que não éramos mais que pó. Tudo o que recebemos é graças à sua generosidade sem limite. Não há nada que devemos nos vangloriar. Seríamos felizes recebendo a felicidade como um presente que é concedido a uma criança. Recebemos muitas graças espirituais nesta fase de purificação, para compreender o mal que havia se aninhado em nosso peito. A dor de ter ofendido a Deus nos fez sofrer muito. Em cada um ardeu como um breu escuro e pegajoso no forno da sua alma a iniquidade cometida. Literalmente, nossas faltas nos queimavam, pois todos se consumiam em desejos de amar. Lágrimas de anjos se derramaram. Impossível descrever a sinceridade contida em nosso choro. Nos ajudávamos e animávamos uns aos outros, entoávamos cantos e rezávamos juntos. Éramos como crianças desamparadas que se deram as mãos enquanto faziam orações simples. Se fora da esfera tínhamos nos sentido adultos e inclusive importantes, agora era nítida nossa ingenuidade. Diante de Deus não éramos mais que simples crianças. Havíamos retirado o pecado de nossos corações, mas nossos corpos permaneciam ainda cobertos de horríveis manchas. Como eliminar isso de nosso ser se o mal fazia parte de quem éramos? Nos sentíamos impotentes. O mal era aparente e se mostrava em sua totalidade, como algo material e viscoso. Antes nossos defeitos pareciam tão pequenos, mas agora, diante da luz do conhecimento de Deus, conseguimos enxergá-lo em sua exata proporção. Por fim, lá estava. Revelou-se a nós definitivamente. Deus. Contemplávamos a Santíssima Trindade com nossos próprios olhos. Conforme entrávamos em sua presença, com todo o respeito nos ajoelhávamos, sem poder deixar de admirar a sua essência. Com o que poderia comparar aquilo que olhamos? A primeira pessoa da Trindade apenas posso descrevê-la como uma rocha infinita, uma espécie de penhasco imutável. Vocês podem pensar em penhasco como algo irregular, mas este penhasco continha dentro de si todas as formas geométricas,
era tão alto como largo. Um templo cujas torres perdiam-se na altura incomensurável, tão alta como a altura de sua imensidão, com muros tão extensos como o seu ser. Um templo infinito e incriado. Não tinha forma, mas se assemelhava a uma gigantesca e imponente catedral, em cujo interior estava a morada da primeira causa sem causa. Da mesma forma, nesse templo havia muitas moradas onde viviam os servidores. Esses afortunados não apenas viam ao Criador, mas podiam viver perto do trono do Pai. Trono esse que não tinha nada de material, pois era formado por 4 serafins que o rodeavam cantando dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Esses 4 seres eram gigantescos, gigantes de conhecimento e de amor. Qualquer um deles podia ser confundido com Deus se não fossem vistos rodeando a ele. Era difícil distinguir que apenas faziam parte do seu trono. Desse templo surgiu uma pequena corrente de água que se tornava grande como o mais imenso dos rios. Essa água que surgia do templo era uma água viva. A segunda pessoa da Trindade era como uma corrente constante e infinita que tomava força, se redemoinhando cheia de energia entre as rochas eternas da imutabilidade do Pai. As águas cantavam uma majestosa e belíssima sinfonia eterna, nessa colisão contra os penhascos do templo infinito. Essa corrente de amor investia contra as rochas de forma ardente e transbordante, derramando o amor mais intenso que se poderia imaginar. E então, finalmente, se acalmava. O impulso do amor e a serenidade da felicidade estavam presentes nesse único e mesmo rio. Além disso, nele pairavam espíritos completamente imersos na vida do Filho. O rio infinito desaguava no mar que era a terceira pessoa da Trindade. Um mar amável, um repouso de felicidade. A palavra mar pode parecer maior do que rio, mas neste caso o rio era tão ilimitado como o mar. Inclusive, o templo era tão extenso como o mar do Espírito. Este oceano estava cheio de vida, de correntes de júbilo. Em sua infinita extensão e em seu inacabável contorno, batiam eternamente as ondas do seu amor. Um amor tão impetuoso que formava grandiosas tempestades de felicidade. Amor tão abundante que elevava mares de nuvens que acariciavam com a sua chuva o templo do Pai e o rio do Filho. Era como se esse mar do Espírito os abraçasse. Os 3 estavam unidos numa corrente eterna de conhecimento e amor, e os milhões de anjos rodeavam este sublime mistério. Isso que lhes apresento são apenas imagens visuais, mas o que não posso transmitir é a euforia que sentimos naquele instante. Palavras, pobres palavras para expressar o inexpressável. Não simplesmente o víamos, mas o sentíamos. Estávamos repletos de uma alegria perfeita. Todo o sofrimento havia sido recompensado. Os planos de Deus eram sábios e perfeitos, agora os compreendíamos.